Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para adorar ao Senhor. Convidamos você para louvar ao Senhor juntamente conosco. A palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 14, de que uma promessa de Jesus para as nossas vidas, de que Ele não nos abandonaria, de que Ele não nos deixaria, de que Ele estaria indo para o céu e preparando morada, preparando uma casa para nós. Então nós podemos crer que em todo tempo, em todo momento, o Senhor Jesus está conosco. Porém, para que nós possamos ter essa companhia de Jesus, Ele também disse: guardem os meus mandamentos, aprendam da minha palavra, pratiquem a minha palavra, porque aí eu estarei com vocês. Ele diz ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então que nós possamos encontrar esse Jesus todo tempo e todo momento na nossa vida. O Senhor está conosco nesse momento que estamos vivendo. Não estamos juntos, mas estamos próximos pelo amor do Senhor Jesus. Então louve ao Senhor conosco, adore ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Jesus maravilhoso, que está conosco. Aleluia.
palavra do Senhor no seu coração. Deixe que o Espírito Santo fale com você. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, de uma forma um pouco diferente, não estamos gravando na nossa igreja, mas aqui de casa, e eu quero convidar você a participar comigo dessa escola dominical, desse estudo bíblico. E eu quero te convidar então para pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista de escola dominical e juntos nós abordarmos um pouco o assunto proposto para nós nessa manhã. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 12, que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o Senhor nessa manhã, agradecer ao Senhor pelo seu cuidado e pedir a Ti, Senhor Deus, iluminação, que o Senhor ministre sobre nós nessa manhã, sobre o Teu povo, e que possamos ser edificados pela Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Paulo vai falar acerca da glória de Cristo, acerca de que um dia, de fato, as coisas se cumprirão, de que um dia, de fato, o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. Um dos aspectos, então, mais marcantes da parousia do Senhor, que é o evento escatológico da segunda vinda de Cristo, é, sem dúvida, a revelação da glória da sua majestade. No primeiro advento, primeira vez que Jesus veio, o servo veio, ele veio como servo, ele veio de forma humilde, ele veio de forma bem, que ele se esvazia, como Paulo vai dizer em Filipenses. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na primeira vinda, então, o Senhor Jesus se encarna e vem de forma humilde, mas ele jamais deixou de ser Deus em sua essência, ele jamais deixou de perder a sua natureza, né? Mas nós precisamos levar em conta que mesmo se esvaziando, mesmo em figura humana, o Senhor Jesus manifestou a sua glória. Jesus, mesmo em forma humana,
ele não deixou de manifestar a glória que é dele, que é única e exclusivamente dele. Em João capítulo 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mesmo em forma humana, Jesus não deixou de manifestar assim a sua glória. Porém, está na sua segunda vinda, no segundo advento, que a glória do Senhor se manifestará de forma completa, que a glória do Senhor se manifestará em cumprimento a todas as profecias feitas relacionadas ao Rei glorioso, que reinará sobre tudo e todos. Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, das profecias messiânicas, e ele então desenvolve esta carta com um cunho escatológico, e aí ele vai descrever de forma sucinta três perspectivas acerca da volta de Jesus. As duas primeiras no tempo futuro e a última no tempo presente. E aí, muitos ficam presos a interpretações teológicas. O que eu quero deixar para você nessa manhã não é uma interpretação teológica. O que eu quero deixar para você é o princípio. E o princípio é que o nosso Deus, o nosso Senhor, que um dia veio de forma humilde, que um dia veio de forma vazia, se esvaziou de toda a sua glória para cumprir o propósito do Pai, agora virá com resplendor e grande glória. Nós podemos ver então assim, de acordo com o que a lição nos propõe, que a manifestação de Cristo vindo num único evento seria então um retorno visível. A manifestação da glória de Cristo se dará na sua segunda vinda. Ele mesmo manifestará a sua própria glória. Paulo então está se referindo à maneira como isso se dará, como isso vai ocorrer. Cristo então se manifestará visivelmente a todos os homens. Olha o que Apocalipse capítulo 1, verso 7 vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. A manifestação da glória de Cristo, então, será visto por todos os homens. E aí, pensando num único evento, em termos gerais, vai dizer que um único evento, vamos pensar então num único evento. Um único evento, o retorno visível de Cristo à terra, é fato. Jesus será visto no seu retorno. Será então também um ajuntamento e libertação do seu povo. Ele destruirá o anticristo, ele decretará de fato, resolvendo tudo, a sua vitória sobre Satanás e seus demônios. Ele é vencedor, ele é Senhor, mas de fato, na sua segunda vinda, isso será decretado.
Se dará também a ressurreição simultânea, tanto de justos, melhor dizendo, e ímpios. Teremos julgamentos e recompensas eternas, novos céus e uma nova terra e o reino eterno de Jesus. Isso num único evento. Olhando na perspectiva de dois eventos, a vida invisível será somente para a igreja. Ressurreição dos crentes mortos, transformação dos crentes vivos, arrebatamento da igreja e encontro com o Senhor nos ares, o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, no céu, a grande tribulação na terra. A vinda visível, todo mundo verá, retorno à terra com seus santos, final da grande tribulação, destruição do anticristo, aprisionamento de Satanás, o seu reino milenar, Satanás é solto e lançado no lago de fogo, ressurreição e julgamento e condenação dos ímpios, novos céus, nova terra e eternidade. Certamente há muitos aspectos teológicos falando sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Há também margem para diferentes interpretações. Mas o que interessava para Paulo quando ele escreveu esse texto? O que interessava para Paulo nesse momento era apenas descrever o retorno de Jesus como um evento visível e poderoso para trazer julgamento aos ímpios e bênçãos para os eleitos de Deus. Para Paulo, o que importava era isso, mostrar que aconteceria um evento. De fato, nosso Senhor vai voltar e Ele, quando voltar, Ele trará julgamento para os ímpios e trará recompensa para os seus santos. Esse retorno de Cristo, a manifestação da sua glória, a manifestação do seu poder, dará uma espécie de contemplação, no qual Cristo será glorificado e admirado. E aí, essa contemplação se dará num dia específico, e Paulo fala sobre isso. Será o dia da vingança de Cristo sobre os ímpios. Cristo, então, sendo cabeça da igreja, faz dela o seu farol para iluminar o mundo. Paulo deixa claro que não está se referindo à glorificação do povo de Cristo, mas à glorificação do Senhor do povo. Por meio dos salvos, Cristo será glorificado não meramente entre eles, mas dentro deles. Apesar de Paulo não mencionar quem contemplará a glória de Cristo nos salvos, certamente serão os próprios salvos e possivelmente os anjos. Jesus, então, antecipa esse fato quando diz que seria glorificado entre seus discípulos ao fazer a oração sacerdotal lá em João capítulo 17, verso 10. Abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 10. Que diz assim: Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus aqui está dizendo na sua oração que ele seria glorificado naqueles que o servem. Paulo também nos prepara para que possamos enxergar que a relação de Cristo, que Cristo fez entre a sua igreja,
e a sua glória. Paulo fala sobre isso, que há uma relação entre a glória de Cristo e a sua igreja. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, eu quero te convidar a abrir comigo, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Diz o seguinte no verso 14: como também já em parte nos compreendeste que somos a vossa glória, como igualmente sois a nós no dia de Jesus, nosso Senhor. E aí, aplicando algo para nós nessa manhã, mesmo havendo diferentes interpretações, linhas teológicas sobre as etapas da segunda vinda de Cristo, o mais importante é saber que a sua glória será manifestada. Esse é o princípio que você e eu, como igreja, precisamos guardar, que a glória do Senhor será manifestada. E o que isso quer dizer? Como a glória é uma palavra rica em significados, tanto pode significar que haverá reconhecimento da obra de Cristo, ser-lhe-ão dadas então posição, honra que ele merece, quanto impactará de forma grandiosa naqueles que o verão. Em Mateus 24:30 está escrito: todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A manifestação da glória de Cristo será mundial. Então, o Cristo que pregamos é muito maior que pensamos ou o que as pessoas acham. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração, que o nosso Cristo, ele é maior do que podemos pensar e imaginar. Ele é muito maior do que as pessoas imaginam. Nós podemos pensar também aí na exclusão, a exclusão da glória de Cristo, aqueles que ficarão de fora, aqueles que não participarão disso. Os pecadores e ímpios serão privados, ou seja, não poderão desfrutar da manifestação da glória de Cristo. Estes não terão participação alguma nela, pelo contrário, serão excluídos eternamente de qualquer relacionamento com Deus. E aí, precisa trazer essa informação de que essa exclusão se dará primeiramente sob forma de terror e de pavor. Isaías, profetizando o dia do Senhor, descreve a reação dos ímpios frente à majestade daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Isaías capítulo 2, verso 19 vai dizer: então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Muitos não estão dando crédito. Muitos acham que isso é apenas uma história contada há muito tempo atrás e que isso não vai acontecer. O fato é que o dia do Senhor vem. Um dia o Senhor voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora. O Evangelho vai dizer que ele virá como um ladrão. Você não espera. Você não fica na sua casa esperando o dia que o ladrão vai entrar para roubar a sua casa. O nosso Senhor vai voltar num piscar, um abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos. Por isso precisamos estar preparados. Por isso precisamos pregar. Por isso precisamos anunciar as boas novas de Cristo. Por isso precisamos pregar que Cristo veio a esse mundo para resgatar, salvar aqueles que estão perdidos. O segundo momento, então, essa evidente exclusão da glória de Cristo, que aqueles que não se rendem ao senhorio de Cristo vão
experimentar, essa ideia já foi usada por Jesus para dar exemplo daqueles que ficarão fora do reino de Deus. Ele fala isso em Mateus capítulo 8, Mateus 25, versículo 30. João no Apocalipse também anuncia aqueles que não desfrutarão da presença do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, vai dizer: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Todas as pessoas que executam esse tipo de ação, todas as pessoas que não se renderam ao senhorio de Cristo ficarão de fora. Paulo então oferece para nós aqui detalhes descritivos sobre o caráter daqueles que ficarão de fora, daqueles que serão excluídos. Apenas melhor dizendo, Paulo não descreve detalhes, mas ele dá aqui algumas referências, porque ele vai dizer aqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha o que ele descreve aí. Ele vai falar que esse evento manifestará o juízo de Deus. E a manifestação do juízo se dará em chama de fogo. Ele vai falar que haverá uma retribuição merecida, tomando vingança contra. Paulo diz que acontecerá uma execução irreversível. Haverá, melhor dizendo, penalidades de eterna destruição e uma exclusão total, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A coisa é muito séria, e muitos não estão dando o devido valor. A segunda vinda de Cristo, uma aplicação para nós, que ela não será de glória para muitos, ao contrário, será o dia da vingança de Deus contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus. Versículo 8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O versículo 8, no qual nós lemos aí, fala sobre isso. Ao mencionar então o verbo obedecer, o apóstolo está explicando que Jesus quis dizer: creiam no Evangelho. Crer também é obedecer. Dos versículos 11 a 12, Paulo vai falar sobre a demonstração da glória de Cristo. A última, então, perspectiva mencionada por Paulo sobre a segunda vinda de Cristo, ela é a única que se refere, então, ao presente, enquanto as anteriores apontam para o futuro. Hoje, cada crente individualmente deve viver como um canal para a glória de Deus. Você e eu precisamos viver em todo o tempo como um canal, como alguém que glorifica, que exalta, que vive de maneira a fazer Jesus glorificado. Paulo então vê essa responsabilidade com tanta seriedade que colocou em oração perante a Deus. E aí vamos ver alguns aspectos dessa oração
versículo 11 diz: é por este motivo. A razão da oração de Paulo é por isso, a certeza da volta de Cristo, que está descrito dos versículos 6 ao versículo 10. Paulo também fala o conteúdo da sua oração. E o conteúdo está no versículo 11. Pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Paulo, em outras situações, diz: Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito, bondade e obra de fé. Uma vida cristã digna, e o cumprimento de todo o propósito divino, cumpre todo o propósito que Jesus instituiu. Nós precisamos estar atentos a tudo que o Senhor nos tem chamado a viver e a executar segundo a sua palavra. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso coração envolvidos naquilo que o Senhor nos chama a fazer. Há também nesse versículo, o versículo 12, o propósito dessa oração. E o propósito é a fim de que serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. E aí, o propósito da oração é a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós nele. Paulo, então, ora com propósito para que o Senhor fosse glorificado no meio da sua igreja, para que a glória do Senhor se manifestasse no meio da sua igreja. Se a maior revelação, se a maior expectativa de todo crente está na revelação de Cristo, como diz Paulo lá em Romanos 11, 36, e eu queria ler com você lá esse trecho. Olha o que diz. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. E aí, uma pergunta pode vir para nós. Qual era o propósito de Deus na história? O propósito de Deus em toda a história o principal propósito de Deus em toda a história é sua própria glória. O propósito de Deus é a sua própria glória. A segunda vinda de Cristo tem como finalidade maior a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus é glorificar o seu nome na pessoa do seu Filho Jesus. E aí, indo para o final dessa lição, cabe-nos então refletir a ênfase que Paulo deu à glória de Cristo em poucos versículos nesse primeiro capítulo aí de 2 Tessalonicenses. A glória de Cristo, então, é o alvo maior na história da nossa salvação e na consumação da obra divina. Isso se dará na sua segunda vinda. Estamos nós vivendo em harmonia com aquele quadro glorioso entregue por Paulo aos crentes de Tessalônica?
Nossa vida hoje reflete o que recebemos em Cristo no dia glorioso? Será que a nossa vida está, de fato, de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto para nós? Eu quero deixar para você nessa manhã que você pense nisso. Pense como que você está vivendo. Se Jesus viesse hoje, como estaria a sua vida diante dele? Você tem vivido para a glória dele? Você tem vivido para que o nome dele seja glorificado? Você tem vivido com uma viva esperança no seu coração de que, embora passamos por tempos difíceis, um dia tudo isso vai findar, um dia tudo isso vai chegar ao fim, porque o nosso Senhor se levantará como um grande e justo juiz e aí julgará todas as coisas. Que você possa viver esse tempo com essa certeza no coração de que o nosso Senhor um dia vai voltar, de que o nosso Senhor um dia vai voltar para buscar a sua igreja, de que um dia o Senhor virá nessa terra novamente para colocar no devido lugar todas as coisas. Para aqueles que reconheceram a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, bênçãos eternas. Para aqueles que não deram ouvido à pregação do Evangelho, para aqueles que acharam que isso era apenas uma história contada há muito tempo atrás, para aqueles que decidiram viver segundo o seu próprio coração, segundo o desejo do seu próprio coração, para esses o Senhor Jesus trará um juízo eterno. E aqui eu quero finalizar incentivando você, igreja, a permanecer firme no Senhor, a você a continuar firme batalhando pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se porventura você que nos ouve nesse dia não entregou a sua vida para Jesus ainda, não abriu o seu coração para que o Espírito Santo possa entrar e fazer morada, eu quero dizer para você nessa manhã de que há uma esperança para você, de que você precisa se render ao senhorio de Cristo. Se hoje ouvis a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Saiba que se os dias estão difíceis hoje, estarão muito mais ainda quando tudo isso se findar, quando o Senhor colocar no seu devido lugar todas as coisas. E aí, quando tudo se findar, não haverá mais oportunidades. Eu quero dizer para você, abra o seu coração, deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus colocar em ordem aquilo que só Ele pode fazer. Que você, nessa manhã, possa ser edificado por essa palavra. Que você possa, nessa manhã, ser alimentado por essa palavra. Que você, nessa manhã, encontre em paz. Que essa palavra possa encontrar no seu coração lugar e possa gerar em você forças na caminhada. Que Deus assim te abençoe no nome de Jesus. Fiquem em paz.